Graça e paz, glória a Deus pela sua vida. Eu recebo que você está com muita saúde, que nada tem te faltado, que os anjos têm acampado, né, ao seu redor, te guardado, te protegido, te livrando aí do homem mau, do roubador, do assassino, né? E que os anjos do Senhor, segundo a ordem dele, têm te tomado aí pelas mãos para que você não tropece em pedra nenhuma, né? Que são situações do nosso dia a dia, né? E que você possa ser bem sucedido em tudo aquilo que você faz, porque Deus deseja, quer que você reine em vida, né? Que você seja conduzido em triunfo para a glória dele. Amém? O que está escrito aqui em Efésios 6, no versículo 12? Bíblia, amém? Bíblia, papel, agenda maravilhosa, né? MGA, glória a Deus. E caneta, para que você possa anotar aquilo que vai ser dito, aquilo que vai ser falado, aquilo que vai ser ministrado, aquilo que vai ser ensinado. É importante que você anote todas essas coisas, porque quando você anota aquilo que você está ouvindo, você vai fixando na sua mente aquilo que você está crendo, confessando, chamando à existência, né? Meu nome é José Davi, eu sou um dos pastores do Ministério Graça e Apostolado. A nossa matriz ela fica ali em São Paulo, lá em Santo André, na Rua Oratório 5008, Jardim Ana Maria. O nosso apóstolo é o Marcos Gomes, a sua esposa Sueli Guebarro, e nós nos reunimos ali todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, e aos domingos, um culto de louvor e adoração a partir das 18 horas. Nosso ministério agora no dia 22 e 23 de março de 2025 estará aí completando 28 anos em graça. Você é o nosso convidado. Não fique fora desse mover de Deus na terra, né? Está vindo aí pessoa para encontrar conosco lá, de todo o Brasil, né? De todos os estados. Está vindo gente de fora do Brasil para nos reunirmos ali naquele lugar, lá em Santo André, para a glória de Deus. Você não pode ficar fora. Se informe, né? Entre no nosso site, se informe dos acontecimentos. O nosso site é www.gracaiapostolado.com. Você lá vai encontrar muitas ministrações, apostilas, confissões. Você será aí edificado com tudo aquilo que você vai encontrar nesse nosso site. Então não fique fora desse mover de Deus no dia 22 e 23 de março de 2025, onde teremos ali 3 ministrações. A primeira delas será no sábado, dia 22, a partir das 18 horas. E no domingo, dia 23, teremos lá a ministração a partir das 9h30, ou a segunda dela. E a terceira será o encerramento, será ali às 18 horas no domingo, dia 23 de março de 2025. Não fique de fora deste mover de Deus na terra. Amém, abençoado? E aqui em Brasília, nós nos reunimos ali no Recanto das Emas, na quadra 301, conjunto 5, casa 10, onde lá tem um MGA, que é o nosso ministério, né? Ministério Graça e Apostolado. E esse aqui vos fala é o pastor que cuida aí, segundo a vontade de Deus, debaixo desse apostolado do MGA Santo André, através do nosso apóstolo Marcos Gomes, aqui em Brasília. Amém? E você pode ouvir também as nossas ministrações. Todos aqueles que estão abaixo desse apostolado do MGA, Ministério Graça e Apostolado, nosso apóstolo Marcos Gomes, ministram, abençoado, as mesmas coisas. Se você entrar lá no nosso site, você vai ver que coisas que você vai ouvir aqui, você vai ouvir lá também. Por que nós repetimos as mesmas coisas? Porque é uma segurança para nós, é uma segurança para você. E aí nós vamos rompendo na mesma fé, com o mesmo entendimento, com o mesmo modo de pensar, como está lá
escrito em Filipenses 2:2. Então, nós falamos, pregamos, ensinamos, ministramos as mesmas coisas. Mas tem algo interessante que eu queria contar para você. Mas antes eu vou te mostrar algo aqui muito maravilhoso. Nós temos esse livro aqui. O Rei de Tiro, Adão e Lúcifer. Entre no nosso site, entre em contato conosco, adquira esse livreto aqui. Amém. E nós temos também Provérbios MGA, apóstolo Marcos Gomes. Também você pode adquirir lá conosco. E nós temos aqui 2, 3. Essa aqui foi a primeira, a quarta. Olha só o que nós temos aqui. Nós temos uma revista de evangelização chamada O Mover. Essa aqui é a primeira delas, ó. O Mover, a soberania de Deus, muito maravilhosa. É uma revista de evangelizar. Adquirindo, você leia e passe para pessoas que você vê também que precisam ser libertas do sistema que aí está, né? Que está escravizando os filhos de Deus. Então essa revista, O Mover, é para evangelizar. A segunda dela é Não Somos Como Moisés, que também é muito maravilhosa. Eu recebo que você irá adquirir também. O Mover é uma revista de evangelização, amém? Não Somos Como Moisés é o segundo capítulo, ou a segunda revista, né? Ou o segundo Mover. A terceira, olha só, essa é a terceira, que também foi assim, explodiu aí de tantas emissões aí no Brasil e fora do Brasil. Santa Ceia ou Páscoa Judaica, né? Você vai ter um entendimento real da Santa Ceia, né? Que na verdade ela é uma Páscoa judaica. Amém, abençoado? E essa aqui é o quarto, né? Que é da revista O Mover, O Ministério de Paulo. E você ficará assim impactado com as grandes revelações que aí está para a glória de Deus. Amém? Então, nós já falamos aqui essas coisas. O que está escrito lá em Efésios, né? Em Efésios 6. Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar, Bíblia, né? Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não temos que lutar contra carne e contra sangue, abençoado. Eu não estou aqui lutando contra você, eu não sou contra você. Aliás, você é meu irmão, eu te amo em Cristo, independente de, porque os filhos de Deus, nós precisamos entender que cada um terá o seu tempo de receber a graça de Deus em Cristo. O que é a graça de Deus em Cristo? A graça de Deus é o que Cristo conquistou na cruz do Calvário para você. Lá em João 19:30, quando ele disse, está consumado, as coisas que ficaram consumadas são as coisas que ele conquistou para você. E nós precisamos viver nessa terra entendendo e pisando na terra, mas com os olhos no céu, buscando primeiro as coisas do alto, né, que é a vontade do Senhor para você. É por isso que você e eu, nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3:16. Vamos ler, né? Porque nós gostamos muito disso, abençoado. Vamos ler, vamos abrir a Bíblia, vamos ver o que está escrito, né? Porque se eu olho, se eu leio, se eu entendo, se eu estou crendo naquilo que eu estou declarando, naquilo que eu estou chamando à existência, né? É sinal que eu vou crescer segundo a vontade de Deus. Porque, abençoado, pensa comigo, a revelação da graça de Deus, a conquista de Jesus naquela cruz, quando ele diz que está consumado, lá em João 19:30, eu e você precisamos viver as conquistas de Jesus, né? Então, a graça de Deus que nós recebemos, primeiro, lá em Romanos 1:5 está escrito assim, vamos ler, né?
Vamos ler, tudo nós precisamos ler aqui. Vamos abrir aqui Romanos 1:5. Por intermédio de quem viemos a receber a graça e o apostolado, por amor de seu nome. Glória a Deus, até aí, abençoado. Para a obediência da fé entre todos os gentios. Você não é judeu, você é gentil, amém? Então você recebe essa graça e esse apostolado para a obediência da fé, por amor de seu nome entre todos os gentios, é segundo a vontade do Espírito. Eu não tenho como, eu posso pregar, ensinar, ministrar, mas revelar você é quem está dentro de você, abençoado. É só o Espírito Santo de Deus que pode revelar, testificar, sabe assim, colar ali no seu espírito, ali, selar aquilo que você está crendo, né? Então aqui você já entendeu lá em Romanos 1:5 que você recebeu essa graça e apostolado. Eu recebo pela fé, abençoado, que os seus olhos sejam iluminados, que você receba essa graça no seu espírito e que a sua vida realmente tome um rumo segundo a vontade dele. Porque ele deseja que você tenha saúde, que você tenha paz, que você tenha alegria, que você reine em vida. Mas para isso você precisa entender quem é você, o que é você. Você não é o que você vê. Você é um espírito que tem uma alma, que habita nessa vestidura, nesse terno, nessa carne, chamada carne, né? Então, o Espírito Santo, vamos ler aqui em 1 Coríntios 3, versículo 16, está escrito: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que habita dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Você não é uma habitação de diabo, de demônio, como você vê por aí. Você é um templo, você é um santuário do Espírito Santo de Deus. Então, quando você vai nesses lugares, aonde eu também já estive, amém, abençoado? Não estou aqui falando de algo que eu não sei, de algo que eu não vivi, de algo que eu não participei. Eu sei, sim, tá? Eu estive lá, mas pela graça de Deus, segundo a vontade de Deus, pelo poder do Espírito que habita em mim, me foi segundo a vontade dele, através desse ministério chamado Ministério Graça e Apostolado, através daquele homem de Deus chamado Marcos Gomes, e a sua esposa chama Sueli Guebarro. Através deles nós recebemos no Espírito essa graça de Deus em Cristo, para que pudéssemos, segundo a vontade dele, falar dessas verdades para todos aqueles que, segundo a vontade do Espírito, também receberão. Por isso é que a minha oração é para que te seja revelado essa graça de Deus para a glória dele, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, a nossa luta, abençoado, como está escrito lá em Efésios 6, versículo 12, não é contra você, contra a sua carne. É contra os ensinos. Nós desejamos que você veja o que está escrito na Bíblia e o que está sendo ensinado nas regiões celestiais, que é esse lugar onde você congrega. Então, quando você vai neste lugar celestial a qual você congrega, quando você se reúne ali, quando você está fora, quando você está viajando, passeando, trabalhando, andando de carro, ou de ônibus, de avião, ou o que for, você é um templo, você é um santuário do Espírito Santo de Deus, amém? Até aí tá claro? Para você que você, quando está fora daquele local, você é um templo, um santuário. Quando você se reúne com aqueles seus irmãos naquele local, ali você é o corpo de Cristo, o qual ele é que é o cabeça, não é seu pastor. Amém? E nem o padre, nem o papa. Quem é o seu pastor, quem é o cabeça daquele corpo de Cristo reunido naquele lugar, é Jesus Cristo. E esse corpo reunido, acontece muitas coisas ali. A ministração angelical, a manifestação do Espírito, há sinais, há prodígios, há maravilhas, há oração em línguas, há de tudo naquele lugar. Porque o corpo
está reunido em um só pensamento, o qual cabeça é Cristo, não é o Papa, não é o padre, não é o pastor, é Cristo que é o cabeça, e ali aquele que está ensinando, aquele que está ministrando, aquele que está pregando, aquele que está falando, ele fala segundo a vontade do cabeça, que é Cristo, não segundo o que ele estudou, o que ele imaginou, é como está escrito, assim nós cremos, assim nós falamos. Amém? Então, sabendo dessas coisas, por que quando você entra no nosso ministério, que é espalhado pelo Brasil e fora dele, quando você entra lá no site, lá, quando você entra lá no YouTube e assiste lá a ministração lá de Caçapava do Sul, lá em Porto Alegre, lá daquele lado de lá, você vai ver que o nosso pastor lá, José Heitor, ele ministra o que nós ministramos aqui em Brasília. Quando você entra lá em São José dos Campos, no site lá de São José dos Campos, você vai ver que o pastor Fábio e a pastora Stefânia ministram o que você está ouvindo aqui. Quando você entra lá no Paraná, no site do Paraná, no YouTube, você vai ver também o que eles ministram, que é o pastor Marcos e Cláudia Ruffman, eles ministram ali, lá com a Evanilda, com o Dinei, né? E todos os abençoados que se reúnem lá com ele, com Milô, que é uma bênção de Deus. Então, você vai ouvir as mesmas coisas. Então, o nosso ministério, segundo a vontade de Deus, é um com Cristo. Por quê? O apóstolo Marcos Gomes, o apóstolo deste ministério, ele nos passa, ele nos ensina aquilo que está escrito segundo a vontade de Deus. Ele não fala o que ele quer, o que ele pensa, o que ele imagina. Ele fala, prega, ensina, ministra o apostolado que foi revelado a Paulo, né? Por isso que lá em Atos 9, né, que você sabe lá que Paulo estava vindo ali no caminho de Damasco e o Senhor Jesus aparece para ele ali. Ali já não é o Jesus de Nazaré, ali já é o Jesus Cristo ressuscitado, né? E ali Jesus fala assim: Saulo, Saulo, ali ainda era Saulo, não era Paulo, né? Por que me persegues? Aí ele cai por terra e... Quem és tu, Senhor? Já teve ali uma situação, né? O que estava dentro dele, que é o Espírito de Deus, já falou assim: quem és tu, Senhor? Ele já sabia que tinha um Senhor. Aí ele responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, encaminha ele para um lugar e tal, e dali para frente se segue. Então, Paulo recebeu a revelação da graça de Deus do próprio Cristo. Então, ele recebeu e nos passa. Então, nas 14 cartas de Paulo, que vai de Romanos a Hebreus, você vai ver essa graça, né? Você vai encontrar ali a sã doutrina, sem mistura, né? Então, por isso que é importante que eu ore, que eu novamente peço, né, que o Espírito Santo de Deus te revele essa palavra de Deus. Não é a minha palavra, é a palavra dele, para a glória dele. Vamos ler aqui uma das conquistas, né, que Cristo conquistou lá em João 19:30, né? Está consumado, né? Tudo foi pago, tudo já... Nós não estamos mais debaixo da lei, mas vamos ler, né? Vamos ler aqui em Romanos 6, versículo 14. Romanos 6, ó, Bíblia, ó eu aqui, ó, Bíblia, amém? Então tá, Romanos 6, versículo 14, o que está escrito? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por que o pecado não tem mais domínio sobre vós? Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, você hoje, eu hoje, nós, os filhos de Deus hoje, não está mais debaixo da lei. Ordenanças, mandamentos. Acabou. Cristo consumou tudo naquela cruz. E João falou sobre isso também, olha só. Vamos ver aqui. João 1, deixa eu achar aqui, um minuto. Vamos achar aqui João 1. João 1. Achando aqui João 1, minuto. João 1, 17. Porque,
olha só, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. E nós não estamos mais debaixo da lei que foi dada a Moisés, né? Que durou até Cristo. Romanos 10, versículo 4. Amém? Não está, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, vou repetir, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nós lemos lá em Romanos 6,14 que o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas sim da graça de Deus em Cristo. Então, debaixo da graça de Deus em Cristo, você hoje não tem nenhum pecado. Você não tem nenhuma condenação. Então, vamos ler. É maravilhoso. Abençoado, quando eu passo essas páginas aqui, é um regozijo tão grande. Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. É as mesmas coisas, amém, abençoado, que você está ouvindo aqui, que você escuta no nosso Ministério Graça e Apostolado, tá bom? Entre no nosso site, www.graçaeapostolado.com. Entre no nosso site. Confira, você vai se alegrar, você vai dançar, você vai correr, você vai adorar, você vai louvar, você vai se regozijar tanto com que a conquista de Cristo que você vai ficar assim impactado. Amém, abençoado? Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Você está em Cristo. João falou o quê? Que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Então, nenhuma condenação há em você. Então, quando você vai naquela região celestial, que é o lugar onde você se reúne com seus irmãos, ali você é o corpo e Cristo é o cabeça, você vai lá é porque não tem condenação em você. Você não pode ir lá pensando que você está indo lá para ficar livre de condenação, para expulsar o diabo de você, porque você precisa ser... Não. Você vai lá porque você, diante de Deus, você não tem condenação. Você não está debaixo da lei, mas sim da graça. E para terminar, vamos ler aqui mais um versículo. Romanos 4. Gosto muito de Romanos 4, 25. O qual ele foi entregue, ele quem? Jesus, foi entregue por causa de nossas transgressões, ou dependendo da versão que você estiver lendo, por causa do nosso pecado, e ressuscitou para a nossa justificação. Então, quando você se reúne naquele local onde você vai encontrar com os irmãos, não sei qual o dia que você vai, se é domingo, quarta, sexta, só não sei, o dia que você for, você vai lá porque você não tem pecado, não tem condenação e já está diante de Deus justificado. É o que está escrito. Se estiver escrito, o nosso ministério ele prega e ensina que se estiver escrito nós cremos. É como está escrito. Não é como que eu acho, como que eu tenho. Mas alguém poderia falar assim: ah, mas ontem eu fiquei irado, eu fiquei nervoso, eu comi demais. Isso são obras da carne. Pecado é uma coisa, obra da carne é outra coisa. Precisa separar o que é o que Jesus fez na cruz. No seu espírito você está santo e irrepreensível. Na sua carne tem defeitos e imperfeições que só vai acabar quando você morrer. É por isso que não adianta batizar, não adianta fazer a Páscoa judaica, porque a carne ela não vai mudar. Ela foi feita assim, vai viver assim e vai morrer assim. Agora, eu e você é que precisamos dominar a carne, não é Deus quem domina, é nós. A parte de Deus, a parte espiritual já está feita. Agora, na sua carne e na minha carne, o que ela tem de defeito e imperfeição, vamos ler para que nós encerramos aqui? Vamos entrar aqui em Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5, 19.
Vamos ver o que que tem na sua carne, na minha carne, do seu pastor, do seu filhinho que está nascendo, do seu filhinho que nasceu, do jovem, do velho, do novo, do padre, do papa, do pastor, de todos nós, humano na terra, toda a carne tem o que eu vou ler. É o que está escrito. Amém? Então vamos lá. Gálatas 5,19. Conheça a sua carne e conheça a minha carne. Todas essas carnes que estão na terra tem aqui, amém? Olha só. Ora, as obras da carne são conhecidas. O que que é a obra da sua carne? O que que é conhecido na sua carne? Que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Você já foi inimigo de alguém ou é inimigo de alguém? Está na sua carne, não é pecado, está na sua carne. Porfia, ciúme, você já teve ciúme ou tem ciúme? Isso também não é pecado, está na sua carne, é obra da sua carne, a sua carne é que tem ciúme. Ira, você já ficou irado alguma vez? Hã? Nunca ficou? Está na sua carne também. Discórdia, você já discordou? Discussões, facções, inveja, já teve inveja? Bebedice, já bebeu demais? Glutonaria, já comeu demais? E coisas semelhantes a essa, a respeito das quais declaro, como já outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os quais praticam essas coisas. Então, você, eu, nós, os filhos de Deus que está na terra, nesta roupa, nesse paletó, ou nessa vestidura chamada carne, tem tudo isso aqui. E só para quando você e eu morreu. Aí sim, aí acabou. O espírito volta para Deus, que o deu, e a carne volta ao pó, de onde veio. Amém? Você pode conferir lá em... Deixa eu ver aqui para você. Vamos ver aqui. Eclesiastes. Vamos achar aqui um minutinho. Eclesiastes. Vamos achar aqui, um minuto abençoado, vamos achar aqui. Eclesiastes. Glória a Deus pela sua vida. Você é abençoado em Cristo, nenhuma condenação há mais em você. Você foi santificado em Cristo para a glória de Deus, amém? E o pó volte à terra como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Isso aqui está em Eclesiastes 12, no versículo 7. Então, a sua carne, a minha carne, a nossa carne vai voltar para o pó. E o espírito que você é a habitação do Espírito Santo de Deus, 1 Coríntios 3,16, esse espírito a qual você é o santuário dele, ele habita dentro de você, ele retorna para Deus que o deu. Amém? Então eu recebo aí que tenha iluminado os olhos do seu entendimento com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus tenha confirmado, testificado o que foi lido, declarado, crido aqui para a glória de Deus. Que você receba o seu melhor dia, o seu melhor hoje, porque eu não sei em que momento você vai estar ouvindo essa palavra, e que você entenda que você é muito mais do que aquilo que você pensa que é. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, que te comprou pelo seu sangue, para a glória dele. Amém? Graça e paz, glória a Deus pela sua vida, seus familiares. E eu recebo pela fé, abençoado, que da sua boca a partir de hoje vai sair palavras de vida, porque palavras de morte já tem muita gente falando, declarando. Basta você ligar a televisão que você vai ver muita palavra de morte sendo declarada pelas mídias por aí. E você é muito mais do que isso. Você leva para as pessoas palavra de vida, para que elas possam reinar em vida, segundo a vontade de Deus. Graça e paz, e eu digo pela fé, graças a Deus e graças a Deus. Graça e paz, anjo.